amigos do canal YouTube, mais uma vez voltando com mais um vídeo, séries Profecias para o Tempo do Fim. E agora então nós vamos encerrar 70 semanas, que são nada mais nada menos do que 490 anos de oportunidade que Deus deu para o povo de Israel, ali no território babilônico. Então quer dizer, 490 anos, né, como eu sempre venho falando aí no vídeo, são muito tempo, né, muitos anos, que o povo de Israel deveria se arrepender de seus pecados, deveriam rever ali os seus conceitos, seus estilos de vida, seus costumes, e coisa que o povo de Israel não fez, né? Nós vamos dar uma recapitulada aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versos 24, né? 29 versos 24. Aqui conta então a história, Daniel capítulo 9, 9 versos 24. Bom, então Deus deu 490 anos para o povo de Israel, para que ele se arrependesse dos seus pecados. Por quê? Daniel, o povo de Israel há tempo já vinha vivendo em completa rebeldia contra Deus, né? Então o que nós vamos estudar aqui em Daniel 9, 24, esse período que Deus deu para o povo de Israel, é realmente que nós vamos estudar aqui. Daniel capítulo 9, verso 24. E diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Bom, aqui no livro de Daniel a gente já encontra a razão por que as 70 semanas foram dadas. Deus ele deu 490 anos para que o povo de Israel então se arrependesse dos seus maus caminhos, da sua rebeldia, da sua transgressão contra a lei de Deus, né? Então quer dizer, como que nós hoje podemos dizer que não precisamos mais cumprir os mandamentos de Deus, né? Sendo que os mandamentos de Deus são os padrões divinos, né? Então não tem como, não existe falar que os mandamentos foi para o povo de Israel, né? E hoje estamos na graça e não precisamos mais guardar os mandamentos, que o povo de Israel inclusive estava em pecado nessa época. Por quê? Porque o povo de Israel se afastou tanto de Deus, que eles estavam em transgressão, eles se afastaram tanto, que eles estavam já habituados a viver na idolatria. O que é idolatria? Idolatria, eles adoravam imagem, prestavam culto a outros deuses, né? Então esse aí é um dos pecados terríveis contra Deus. Adoração de imagem, adoração de ídolos, né? Então isso é um pecado tremendo contra Deus. E também ali na sua lei tem ali: não matarás, não adulterarás, não não dirá falsos testemunhos, não tomará o nome de Deus em vão, né? Guardais o sábado, tal. Então o povo de Israel ele vivia em completa transgressão contra isso.
né? E foi por isso que eles foram levados para a Babilônia. Foram levados escravos para a Babilônia. Por quê? Porque eles estavam em completa desobediência à lei de Deus, né? Porque se você ver aqui a oração de Daniel no capítulo 9, verso 4, você vê que Daniel, ele, embora ele não estivesse em pecado, ele não estava em pecado, mas ele também se considerava como pecador, porque nós somos pecador, né? Então, por mais que você não esteja em pecado, né? Mas mesmo assim nós somos pecador. Por quê? Por causa da natureza que nós temos, né? Então veja bem qual era a oração de Daniel. Diz assim, o verso, capítulo 9, verso 4. Assim, ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados, né? Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome, né? Peraí que eu pulei aqui um trechinho aqui, peraí. Temos sido, verso 4 ainda, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e da tua lei. Não demos ouvido aos teus servos profetas, que falaram em teu nome, aos nossos reis, e aos nossos líderes, e aos nossos antepassados, e todo o teu povo. Então quer dizer, Daniel aqui ele ora a Deus, antes de o anjo Gabriel descer falar com ele, ele ora a Deus falando, olha Senhor, nós estamos em transgressão contra a sua lei. Nós não demos ouvido à sua lei. Então essa era a razão para que o povo de Israel estava ali em Babilônia. Por quê? Porque eles foram rebeldes. Eles transgrediram a lei de Deus. Eles estavam adorando imagem a ídolos. Eles estavam transgredindo, né? Estavam levando o nome de Deus em vão, né? Quantos ali não estavam roubando, não estavam adulterando, não estavam matando, né? Então, tudo isso daqui, o povo de Israel estava praticando ali. Inclusive até a transgressão também do sábado. Então, quer dizer, eles estavam em território pagão, né? E eles eram forçados a trabalhar no sábado ali. Coisa que a lei de Deus dizia que eles não podiam fazer, né? Então, quer dizer, como pegar esse texto hoje e trazer para nós e dizer que nós não precisamos mais guardar isso, né? Como muitos falam, a lei de Deus foi para o tempo de Israel, foi para o tempo dos judeus, né? Hoje nós estamos na graça, não precisamos mais cumprir a lei. Então quer dizer que eu posso roubar, eu posso matar, então eu posso adulterar, posso adorar imagens, porque a lei foi abolida, foi para o tempo de Israel, não é para nós. Então quer dizer, como que uma mente pode ser tão estreita nesse aspecto de pensar assim, uma coisa tão absurda quanto uma coisa que é santa de Deus, né? Então não tem lógica, né? Não tem como, né? Como é que uma coisa servia para o tempo de Israel e para nós já não serve mais, né? Então nos próximos estudos aí nós vamos estudar sobre isso aí também, sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos, né? Porque inclusive Satanás está trabalhando nesse principal ponto, que é os mandamentos de Deus. E muitas pessoas não sabem. Então nós vamos estudar muito sobre o santuário, né? O santuário celestial. Vamos estudar sobre a lei de Deus. Então nós vamos estudar a fundo aí o nosso estudo, né? Nada vai passar batido aí, passar despercebido. Nós vamos estudar tudo profundo, para que você possa ter aí um conhecimento mais amplo, mais aberto, né? Então aqui você vai estudar verso por verso, texto por texto, e nós vamos estudar a fundo isso aí, para que você possa ter um conhecimento mais
mais tranquilo, né? Você possa olhar, né, para a Bíblia, para Deus e falar, olha, esse, né, eu não sabia e agora eu passei a saber. É isso que o Espírito Santo faz. Ele abre a sua mente, o seu coração para que você possa entender. Mas para isso, precisamos abrir a Bíblia e estudar. Porque inclusive nesses últimos tempos, o diabo também está trabalhando através da Bíblia, da Palavra de Deus. E muita gente estão sendo enganada, estão sendo levada, né, para o engano, para um modo despreocupante, né? Não tá preocupado com nada, está tranquilo, né? Então ele está levando a humanidade assim, tranquilo, sem estudar, sem buscar orientação, sem estudar profundamente, né? Então ele está cegando as pessoas, né? Então quer dizer, o pastor falou lá, tá tudo certo, não precisa conferir, não precisa examinar. Então é desse modo que Satanás está trabalhando nesses últimos dias, né? Está fazendo com que as pessoas vivam despreocupadamente, né? Só que Deus fala conosco hoje, como diz lá no livro de 2 Pedro, né? Capítulo 1, verso acho que 19 mais ou menos, né? Diz, fazeis bem estar atento à palavra profética. Fazeis bem estar atento. Temos que estar atento. Porque nesse estudo aqui, você vai descobrir que Satanás está agindo através da Bíblia. É uma coisa absurda, né? Aí você deve estar se perguntando aí, mas como que ele pode trabalhar através da Bíblia? Satanás não gosta de Bíblia. Pois é, Satanás não gosta. Por isso que ele está usando a Bíblia para confundir a mente das pessoas. Tudo isso você vai descobrir e estudar aqui também na série As Profecias do Tempo do Fim. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa importante aqui. Vale a pena você ficar aí ligado aí nos vídeos, acompanhar aí os vídeos, o estudo, e aqui você vai aprender profundamente. Bom, então o povo de Israel, diz aqui o texto, Daniel capítulo 9, verso 22. 70 semanas estão decretadas. Então quer dizer, Deus deu 70 semanas, isso é, 490 anos, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus caminhos. Estão decretada para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão. Que transgressão? Eles estavam em transgressão contra a lei de Deus. Entendeu? Israel estava, digamos assim, apostatado. Estava em transgressão, eles estavam desobedecendo a lei de Deus. É por isso que é importante enfatizar isso aqui. O cristão, ele tem que obedecer a Deus. Ele tem que obedecer os mandamentos de Deus. Não tem como, né? Aqui está um conselho claro, né? Está um conselho, aqui está assim, um exemplo claro da desobediência ao cativeiro babilônico, né? Então, quer dizer, os 490 anos era para alerta para o povo de Israel, para que eles parassem de transgredir os mandamentos de Deus, né? E outra parte também aqui, para dar fim ao pecado. Que pecado? Além do povo estar em pecado, em transgressão, eles ainda incentivavam outras pessoas. Você vê em que estado estava o povo de Israel, né? Ele estava em pecado e ainda ensinava e educava os outros a seguir os mesmos passos. É por isso que Jesus, quando chega lá para os escribas e fariseus, Jesus fala assim: vós nem entram, né, e nos céus e nem deixa outro entrar. Hipócritas, né? Então, quer dizer, ia lá no templo, né, com veste aí de púrpura fina, veste finas, né, barba feita, cabelo feito, né, melhor roupa, melhor sandália, né? Então, quer dizer, eles queriam fazer uma coisa que aparentemente para as pessoas parecia, esse aí é santo, esse aí
especial, você é ungido por Deus. Mas não é, meus amigos. Nem tudo que a gente vê é aquilo que a gente vê. Deus vê o coração. E Jesus, quando olhou aquele escriba e fariseu, falou assim: vocês são como sepulcros caiados. Por fora é uma coisa, por dentro tá podre, não serve para nada, né? Então, quer dizer, além deles ter esses costumes, além deles ter esses hábitos idólatras, transgressão, rebelde, eles estavam em rebeldia contra Deus, né? E Deus deu 490 anos para que eles se arrependessem dos seus pecados. Então, o que eu quero que você entenda, meus amigos, que 490 anos das 70 semanas, Deus deu para que o povo de Israel se arrependesse. Eles eram um povo especial. Quando Deus tirou ele do Egito, Deus falou: vocês serão meu povo especial, peculiar. E quando terminasse esses 490 anos, o povo de Israel deixaria de ser um povo especial. Não que Deus não amava outras pessoas de outras tribos. Não, Deus ama todo mundo. Mas só que Deus queria levantar o povo de Israel para que o povo de Israel servisse de exemplo para outras nações. Então, 490 anos que Deus deu para o povo de Israel, para que ele voltasse de novo à sua origem, de povo especial, de povo peculiar, de um povo diferente de outras nações pagãs. Só que nesse momento, eles estavam pior do que o povo de Babilônia, né? Você vê que situação estava o povo de Israel. Para expiar a culpa. Então, quer dizer, quem tinha que vir morrer na cruz para expiar os pecados deles? Foi Jesus. Jesus trouxe a justiça e cumprir a visão e a profecia. Então, quer dizer que tudo isso se cumpriu na data exata que Deus tinha determinada. Nada saiu do ponto. 457 é a ordem de Artaxerxes, né? 49 anos foi até 408, sobre a reconstrução de Jerusalém. Então tudo aconteceu na data certa. Depois 62 semanas, 434 anos, que vai até o ano 27, onde Jesus é batizado. E depois de 27 tem mais uma semana, que são 7 anos, que vai até 34 depois de Cristo, com a morte de Estevos. Por que a morte de Estevos? Por quê? Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Além de ser uma morte de Estevos, o ano 34, ela é uma data especial. Por quê? Porque ela encerra os 490 anos. Além de Estevos ser morto ali, ele tem uma visão do céu e Jesus ali ao lado de Deus. Então quer dizer que Deus deu essa oportunidade para o povo de Israel. Deus deu 490 anos para que ele se arrependesse do seu estado de iniquidade, né? Então, o que podemos entender da morte de Estevão? O Estevão, ele foi o último profeta da Bíblia a falar com o povo de Israel. Que outros profetas que haviam falado, o povo de Israel havia rejeitado. Havia até uns, eles haviam matados, como perseguiram os discípulos, como perseguiram Jesus Cristo, como perseguiram também a Paulo, perseguiram a Estevão, até matar Estevão. Então eles, quer dizer, um povo que se diz cristão, que guardava os mandamentos de Deus e perseguia outros para matar. Então você vê que o povo de Israel estava tão fora de si, tão fora dos padrões divinos, que eles não tinham, eles não sabiam nem o que estavam fazendo. Estavam fora dos caminhos de Deus. Então quando está fora do caminho de Deus, o que acontece? Você faz coisas que você mesmo não imagina, não acredita. E eles perseguiam o cristão achando que estava certo, né? E até que chegou no ano 34, depois de Cristo, né? Cristo já havia ressuscitado e ido para o céu. No ano 34, Estevão é apedrejado e morto, perseguido pelos judeus, né? Então você vê que situação estava a sociedade dos judeus ali, né? Então você vê como que estava ali a situação dos judeus. Então, meus amigos, então não foi falta de oportunidade que eles tiveram. Não foi falta de oportunidade.
Deus deu 490 anos, é muito tempo para eles se arrependerem dos seus maus caminhos, né? Os avós deveriam ensinar seus filhos deveriam ensinar seus netos, né? Então são muito tempo, muitos anos, né? Então a gente encerra essa semana aqui, essas 70 semanas de Daniel, com esse foco, né? Qual é o foco, né? Qual lição tirar dessas 70 semanas? A oportunidade que Deus deu para o povo de Israel, né? Eles tiveram 490 anos, é muito tempo para que a pessoa se arrependa. É igual eu falo, eu não sei quanto tempo você está tendo de oportunidade, eu não sei quanto tempo você está em rebeldia contra Deus, né? E que você está pensando talvez aí, essa lei foi para o tempo de Israel, já não serve mais para nós, e está vivendo assim, às vezes até dentro da sua igreja, da sua religião, mas está vivendo em pecado contra a lei de Deus, entendeu? Não sei até quanto tempo você está assim. Mas você viu aqui o exemplo do povo de Israel, que eles foram levados cativo como escravo por causa da sua desobediência. Então Deus não se agrada de desobediência, entendeu? Então Deus não se agrada. Então talvez você também esteja assim. Essa lei foi para o povo de Israel, já não é para nós, não serve para nós, né? Talvez você está aí transgredindo o sábado, talvez você está aí roubando, adulterando, né? Tendo caso extraconjugal, né? Talvez está cobiçando, talvez está tomando o nome de Deus em vão, talvez você está adorando outros deuses, adorando aí artistas de televisão, novela, ídolos, né? Então eu não sei qual é a sua posição, mas uma coisa eu te digo, né? Se você está em transgressão contra Deus, volte para Deus o quanto é tempo, porque talvez você não tenha a mesma oportunidade que o povo de Israel teve, que foi 490 anos. Talvez seja pouco tempo, talvez seja 10 anos, talvez seja 20 anos, talvez seja 3 anos, não sei qual é a sua oportunidade. Mas o que Deus está falando com você é através dessa série, né? E fala aqui no final também, no verso 24, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Que Santíssimo é esse? Né? Em Daniel capítulo 8, 14, fala que depois de 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Então que santuário é esse que está falando aqui que vai ungir o Santíssimo? Né? E esse vai ser o nosso próximo estudo, né? Vamos estudar sobre o santuário, sobre as 2.300 tardes de manhã, que também está também incluída nessas 70 semanas. Quer dizer, Deus deu 490 anos para o povo de Israel, mas também tem outro lado que Deus deu 2.300 tardes de manhãs, ou 2.300 anos, né? Que começa no mesmo período de 457, né? Então, de 457 a 2.300 anos, até onde que chega esses 2.300 anos? O que acontece nesses 2.300 anos que o santuário será purificado? Então, nós vamos estudar sobre isso aí. Por que o nosso foco aqui é essas profecias, o santuário celestial? Por quê? Porque é através do santuário celestial que o anticristo vai se levantar e vai atacar o santuário celestial nesses últimos tempos. Então é um estudo profundo e importante, né? Então, através desse estudo do santuário, nós vamos saber o que Satanás está tramando dentro da igreja através desse santuário. Então vale a pena você ficar ligado, vale a pena, né? Então fica aí mais um conselho de Deus, né? Não sei o que você está passando, né? Eu não sei a sua situação, né?
Mas uma coisa eu sei, né? Uma coisa eu sei. O mesmo tempo que Deus deu para o povo de Israel, 490 anos, Deus trabalhou ali no coração deles, né? Deus ele enviou profetas, Deus enviou ali seus servos para chamar o povo da sua rebeldia, da sua transgressão contra a lei de Deus e convencer eles que a transgressão de Deus ela não tem outro caminho a não ser levar na escravidão do mundo. Então talvez Deus está falando com você aí, por você se distanciar de Deus, você está sendo levado aí por caminhos tortuosos, por vidas tortuosas, né? Talvez você está em transgressão contra Deus, contra a lei de Deus, e Deus está falando com você, você precisa voltar, né? O povo teve 490 anos, né? Eu não sei quanto tempo você tem, mas Deus está te dando a oportunidade, né? Através dessa série, desse estudo. E não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, né? Agora uma coisa eu sei, né? Você é a coisa mais importante que Deus tem nesta vida, né? Como Deus também achava do povo de Israel, eles eram um povo especial. Então Deus está falando com você, você também é especial. Só que você precisa abandonar essa vida de pecado, essa vida de corrupção, essa vida de transgressão. Quanto mais você vive assim, transgredindo as leis de Deus, quanto mais você vai sendo escravo do mundo. E Satanás ele vai escravizando as pessoas. Vai escravizando as pessoas no vícios, nas drogas, né? Em briga, em casamento, briga com os filhos, desentendimento, desunião, né? Então é isso que Satanás está levantando hoje no mundo: desunião, guerra, fome, terremoto. Então é isso que o inimigo quer. Agora, quando você está em conformidade com a lei de Deus, né? Você tem outra expectativa, você pensa melhor, você anda melhor e você é abençoado, né? Então não vale a pena trocar as bênçãos de Deus, os caminhos de Deus por idolatria, por roubo, por adultério, por transgressão ao sábado, ou ficar adorando outros ídolos, né? Não sei o que você adora, mas alguma coisa você adora, né? Você precisa adorar a Deus. O último convite de Deus para esses últimos dias é: adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. Porque no sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Então, não adianta, meu amigo. Você não será feliz a não ser retornar aos braços do Pai. Se Deus fala com toda a propriedade, é porque Ele sabe o fim daqueles que desobedecem a Ele, como aconteceu com o povo de Israel. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, que nessa série Ele possa falar com você, que você possa rever seus conceitos, sua história, sua vida, que você possa parar de viver essa vida dupla, que você possa voltar a servir a Deus, aquele que te criou e aquele que te diz todos os dias: você é a coisa mais linda que eu tenho nessa vida. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde e prepare a sua vida, o seu espírito para o próximo estudo, que será uma bênção na sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Um abraço, fique com Deus aí, tá bom?